Boa noite, cá estamos novamente e hoje temos convidada na área. Vou colocar contoterapia. Contoterapia com a Rosa. Eu vou fixar aqui. Pronto, oi Rosa, já chegou, né? Isso, vamos lá, que você tá pedindo pra... Olha, ao que tudo indica. Que alegria, que saudade de você. Saudade, não tô te vendo. Você Ué, não tá me vendo? Vai aparecer logo mais, eu acho. Vou subir um pouquinho. Só que esse... encontro maravilhoso, Vem. hein? Quanto Ah, tempo. que alegria. Pera, deixa eu fechar a câmera e abrir a câmera para ver se dá. Não? Oi, Vivi. Não ainda? Vivi, Ainda você tá não. me vendo, Vivi? Você tá vendo nós duas? Porque eu tô me vendo, tô vendo a Rosa, mas a Rosa não tá me vendo. Eu só me vejo. Tá. Me conte um pouquinho sobre o conto terapia. Você quer começar contando um pouquinho? Pode E aí ser. depois a gente faz o... Você lê o conto e a gente comenta o conto. Aí, Perfeito, a Vivi pode tá ser. dando para ver nós duas. Ué, por que será que eu não consigo? Deixa eu ver. Eu vou fechar a minha e abrir de novo. Tá. Não sei por que que eu não tô te vendo. Se eu sair e voltar, será que funciona? Quer tentar? Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só apareceu. Deixa eu sair então, Tá, só um pouquinho. vamos lá. Então hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre contoterapia. A gente vai... A, a Rosa vai ler um conto e a gente vai comentar esse conto. Eu ainda não li o conto. Tá me vendo agora? Então, continua só eu. Mas enfim, vamos Tá. lá. Me ouvindo, você tá bem, né? Tô te ouvindo bem. Então tá certo. Me conta um pouquinho, conta pra gente um pouquinho sobre contoterapia, como chegou Uhum. na sua vida, enfim, traz aí pra gente compreender a força que tem aí. Então, aí eu preciso te dizer que um pouco desse início tem a ver com aquela nossa conversa, né, sobre o mapa de talentos, lembra? Sim, E uma das minhas potencialidades seria colocar a minha voz no mundo, né? E aí eu fui trabalhando isso, pensando nisso, e me surgiu um perfil de uma contoterapeuta. E eu me encantei muito por essa prática, né? Porque contar histórias é algo ancestral. E todo o nosso conhecimento iniciou de forma oral. uhum. A escrita, na história, é uma coisa muito recente. Então, todo esse conhecimento foi passado, né, através dessa oralidade de contar histórias. Uhum. E nessa formação tem a base como a contoterapia e a inteligência sistêmica também, Legal. né? Além da psicanálise junguiana. Por quê? Essa formação é baseada no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que Sim, acredito que todas as mulheres que te seguem, ou pelo menos a maioria, já ouviu falar. eu também acho que já, pelo menos, já ouviu falar. É, ele é tido assim como a Bíblia da mulher. Por quê? Através da tese de doutorado, né, da doutora Clarissa Píncola Estes, ela resgatou essa arte da contoterapia Uhum. e trazendo ali vários aspectos e o arquétipo da mulher selvagem, passando por todas as instâncias, né, do emocional e
através do conto, produz-se uma cura maravilhosa. Então, esse é o papel da contoterapia. Reunir mulheres para ouvirem e contarem histórias. E a partir daí nasce, né, aquela força. Nasce não porque, na verdade, essa força já existe, mas através dessa reunião de toda essa força se produz muita cura. Lindo, lindo. E sabe que uma das coisas que eu mais gosto em círculo de mulheres, assim, em encontro de mulheres, é justamente quando a gente percebe que cada história de cada mulher traz cura para todas as mulheres. Então, sei que, sabe que quando eu fiz uma vez uma leitura do livro Entre Mulheres, e quando uma traz um pequeno despertar, assim, eu percebo que toca todas as mulheres, porque realmente a história de uma é a história de todas, né? A gente acaba vivendo aquilo junto, assim. Então, eu também acredito que tem uma força aí, né? E você tem conduzido círculos? Eu ainda não fiz o grupo, né? Porque a proposta é grupo online. Uhum. E aí tinha um planejamento para outubro, mas em função de várias questões pessoais, esse grupo ainda não se formou, né? Mas é um projeto que eu tenho de poder reunir essas mulheres e fazer com que elas tenham voz e que também possam refletir, buscar dentro de si tantas e tantas situações que são abafadas muitas vezes, né? Pela correria do cotidiano. Eu costumo dizer que nós somos uma geração de mulheres exaustas, cansadas, porque muitas vezes não tem esse espaço. A vida moderna e principalmente a vida urbana não permite isso, né? Que as mulheres tenham esses encontros consigo mesmas, porque na Sim. verdade está tudo dentro. E o quanto o fato de falar é uma cura, né? Assim, o quanto quando a gente traz aquilo que a gente está tentando compreender ali dentro da gente e a gente traz, externaliza isso, coloca isso na fala, isso também já é uma terapia mesmo, por isso que é contoterapia, né? Então, já é mesmo uma terapia. E aí, então, quando você faz os círculos, tem só para contar assim, um pouquinho pra gente. Então, Uhum. primeiro você conta o conto e depois cada mulher traz aquilo que tenha como percepção, é isso? Exatamente. Porque, assim, essa formação eu fiz com a Lisandra Zanotto, tá? Que é uma psicóloga, né? E psicanalista. A contoterapia, ela é diferente de uma psicoterapia. Não tem a proposta de substituir, digamos assim, uma psicoterapia. No entanto, através da contoterapia, do grupo, é possível chegar a estados muito profundos, assim, sabe? Porque é uma frase que ela fala, né? O conto dá conta. E o conto, ele vai burlar, digamos assim, o nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que está muito guardadinho vem através dos símbolos, né? Porque o conto tem muita simbologia. E o nosso inconsciente trabalha com símbolos. Então, a partir daí, é possível acessar coisas que estavam muito escondidas, muito guardadas. Certo. Perfeito. Isso. E aí vem à tona e a gente olha, respira aquilo e olha e sente aquilo. E acho que inclusive a força de ser junto, né? Porque daí Exato. não, ninguém tá sozinha no processo. Exatamente. Então, só para a gente sentir um gostinho disso, hoje a gente vai fazer o que então? Você vai ler o conto, e eu achei lindo que é isso de você trazer a sua voz, porque eu acho a sua voz ai, é uma delícia mesmo de ouvir. Você vai trazer então um conto e a gente vai trazer as percepções desse conto, é isso? Isso. Bom, muito obrigada, né, pelo elogio aí, pela força, principalmente. Eu quis trazer esse conto, que é um conto muito curtinho, que me foi passado por uma amiga
Rosa Blanco Vieira, espero que depois ela assista, de forma muito generosa. E eu trouxe depois daquela live que tu fizeste sobre Uhum. autorresponsabilidade. Então, eu achei muito pertinente, né? Porque me parece que vivemos um momento histórico, e aí eu estou falando do que nós estamos vivendo agora. Eu não vivi outras épocas, não sei. Mas hoje a minha percepção é de que nós precisamos colocar a culpa em alguém. E alguém tem que resolver as nossas questões. Uhum. Com isso, tudo vai só protelando, né? Porque quando é que eu posso fazer alguma mudança? Quando é que eu posso tomar uma atitude diferente? Somente quando eu posso reconhecer aquilo que há em mim e que pode ser mudado, melhorado, aprimorado, né? Então, para esse conto, eu vou pedir que feche os olhinhos, se conecte muito profundamente com o seu eu, com o seu ser mais íntimo, mais integral. Se puder ter um papel e uma caneta em mãos, ajuda também. Peraí, Posso começar? então. Espera só que eu tô sem papel e caneta aqui. Tá, não tem problema. Então, é um conto tibetano chamado Autobiografia em 5 capítulos. Primeiro capítulo. Ando por uma rua. Há um buraco fundo na calçada e caio. Estou perdida e sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para sair. Segundo capítulo. Ando por uma rua. A mesma rua. Tem um buraco fundo, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo, mas não é culpa minha. Apenas o conheço. Terceiro capítulo. Ando pela mesma rua. É um hábito. Caio no buraco novamente. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto capítulo. Ando pela mesma rua. Vejo o buraco e dou a volta. Quinto capítulo. Ando por outra rua. E assim, nós temos vários estágios, né, de consciência. Então, Nossa. agora eu gostaria que tu trouxesse alguma cena, alguma frase, algum momento que mais te tocou. Para mim, o começo, o primeiro capítulo, Uhum, porque essa sensação do caio no buraco, fico ali um tempo ainda, vivo aquilo e a culpa não é minha, uhum, me toca muito porque me lembra de situações que eu vivi muito tempo na minha vida de ficar num buraco por muito tempo, só e simplesmente por não reconhecer aquilo que me cabia desse buraco. E eu acho que nessa parte, você pediu uma parte, né? Então acho que essa parte foi a que mais me tocou porque me levou para esse lugar bem conhecido, assim, sabe? E claro que depois todas as partes foram também tocantes, mas é que essa parte me levou para esse lugar, nossa, eu já estive nesse buraco, é verdade, é exatamente essa sensação, sabe? uhum. Não, eu pedi uma parte, mas pode ser mais de uma, né? O que que é mais relevante, né? Aquilo que tocou. Perfeito. Então essa é a primeira parte, depois o processo, né? E aí perceber, eu acho que para mim fica muito vivo perceber que é um processo. Então, se a gente for descendo assim, né, ainda mais, a gente percebe o quanto cada hábito mesmo que fala, né, é um hábito e Uhum, cair naquele buraco, andar por ali. E é um hábito que vira um hábito porque a gente se acostumou a fazer aquilo daquele jeito. Então, quando eu tomo consciência, que para mim nada mais é do que tomar consciência, eu começo a poder ir por outra rua. Mas primeiro eu preciso
tomar consciência, né? Então, ah, poxa, para mim foi todo tocante o texto todo. Ótimo, perfeito. Então, aqui eu quis ser fiel ao conto, trazendo a palavra culpa. Eu substituiria por responsabilidade, Aham. porque Sim, a culpa, ela traz em si um peso que não resolve nada. Mas a partir do momento que eu me responsabilizo, eu tenho condições de fazer novas escolhas, né? E nós podemos ver no primeiro e no segundo capítulos totalmente inconsciente. São isso. padrões que são repetidos incessantemente porque não conseguiu acessar ainda o que leva a fazer isso. Já no terceiro capítulo, que quando anda pela mesma rua, é um hábito, né? Cai no buraco novamente, mas já sabe onde está, é culpa minha ou é responsabilidade minha, Responsabilidade. saio imediatamente, já tem uma consciência. No quarto capítulo, a mesma coisa, porque já consegue dar a volta, vê o buraco e dá a volta. No quinto capítulo, nós temos aí o despertar de uma nova consciência. Porque até então, ela sempre viu o buraco. Ela ou ele, né? Aqui eu vou falar ela porque estamos entre mulheres. Mas não conseguia fazer diferente. A partir do momento que desperta uma nova consciência, essa pessoa consegue fazer uma nova escolha, que é muito mais grandiosa. Por quê? Porque ela pode andar por outra rua. Existem outros caminhos, existem outras possibilidades. Perfeito, isso. E a Camille comentou aqui que para ela tocou os últimos capítulos, que é o que estou buscando, ela disse, referente a padrões e crenças. E é perfeito isso, né? Porque isso, exatamente isso que a Rosa trouxe de então eu ainda não tenho consciência, depois eu começo a tomar consciência e depois eu estou vivendo uma nova consciência, que é e é muito nítido, eu acho que todas nós que já vivemos processo de mudança profunda de crenças e padrões, igual a Camille falou, a gente consegue perceber nitidamente que a gente está, então. Eu acredito que a gente consegue perceber nitidamente os estágios. Então, Uhum. esses estágios de cada capítulo, para mim fica muito nítido o quanto realmente tem horas que eu já estive no buraco e mais, né? Tem horas que a gente está num buraco de um novo padrão que a gente está identificando, não Exato. é? Então não é uma coisa que precisa ser assim, nossa, só coisas do passado, mas muitas vezes a gente vai se ver, nossa, tô aqui de novo. E aí, de novo, toma consciência de tudo, porque na verdade é um processo, né? É que a gente, claro, sabe dos processos que a gente já viveu, e aí a gente tem mais consciência de que a gente já saiu do buraco e já está até de repente em uma rua que não tem mais buraco. Mas paralelo a isso, muito provavelmente tem outros processos que a gente ainda está inconsciente, talvez, né? O Exato. quanto é um processo de tornar consciente mesmo, né? Um É, processo e de tornar consciente. eu acredito que mesmo tomando consciência, pode acontecer em algum momento de voltar àquela rua. E aí, Uhum. naquele buraco. E aí eu acho muito importante colocar que o fato de nós tomarmos consciência nos alerta, né? E aí eu voltando para a questão do livro Mulheres que Correm com os Lobos, uma parte ela fala da mulher ingênua. É claro que nós vamos nos tornando cada vez menos ingênuas para cair em menos buracos. Mas pode ser que em algum momento a gente volte àquele buraco. E aí cabe o quê? Acolhimento e a certeza de que se nós já fizemos um outro movimento de ir por uma outra rua, nós podemos fazer de novo. E não se culpar por isso. Porque às vezes no processo existem, vou usar a palavra recaída, né? E Sim. aí nós nos vemos de novo naquele buraco. Nossa, mas eu já tinha andado tanto, eu já tinha galgado tantos degraus, como é que eu Perfeita. voltei aqui? Uhum. Perfeito.
E isso pode estar Perfeito. muito arraigado no nosso padrão familiar, Sim, né? E aí tu pode falar com muita propriedade sobre isso, porque e até nos estágios que eu entendo esse despertar da consciência como uma espiral crescente. Então nós vamos voltar ao mesmo ponto, mas com maior clareza, sim. né? A partir do momento que tomamos essa responsabilidade de enxergar e a partir daí fazer novos movimentos, nós podemos olhar de novo para aquele ponto e perceber que, ok, eu já estive ali, o que isso me trouxe de aprendizado e o que eu posso fazer a partir disso. Sem, Perfeito, sem a tentação de querer apagar aquilo que foi, o caminho que foi trilhado antes. perfeito, perfeito. Isso. E o quanto eu percebo que cada queda no buraco, também depois que a gente sai desse buraco, é também um recurso. Não sei se fica claro isso assim, né? Mas o quanto cada buraco que a gente saiu também se torna uma força a mais para os próximos buracos que a gente vai enfrentar, né? Então, reconhecer que é parte do processo cair, às vezes até cair em buracos que a gente já achou que nem devia mais cair, né? Isso me acontece também, que é, nossa, mas de novo, Helena? Tipo, isso não era para estar num outro lugar? Então, ter essa paciência consigo mesma, dos processos, de reconhecer, e eu acho que, e talvez a responsabilidade, a autorresponsabilidade, só de você já se propor a fazer esse movimento, já é um movimento. Porque dá a sensação de que, nossa, então eu tenho que logo sair do buraco. E talvez não seja essa a pressa. Talvez a urgência seja mais em reconhecer primeiro que tenho responsabilidade aqui. E aí a sensação que eu tenho é que isso já é sair do buraco, assim. A sensação que eu tenho é quando a gente reconhece que talvez a gente tenha feito uma escolha de cair no buraco, a gente Uhum. já sai dele quando a gente se responsabiliza pelo menos por parte disso, desse processo, né? Então, Exato. talvez se a gente pudesse ir um pouquinho mais assim, o quanto, talvez a pergunta seria que eu quero que a gente traga, assim, se você puder trazer também, né? Como a gente faz para reconhecer que a gente está no buraco? Essa é a pergunta de 1 milhão, porque eu acho que com ajuda, muitas vezes. E o buraco é muito simbólico. Quando alguém cai num poço, essa pessoa não consegue sair sozinha. Puxando pelos próprios cabelos, ela não vai sair dali. E tem que vir uma ajuda de fora para poder tirar a pessoa do fundo do poço ou do buraco, certo? E aí tem muitos recursos, muitas ferramentas. Eu acredito que muito da autorresponsabilidade é admitir isso e, principalmente, pedir ajuda. Muito lindo. Sabe que você falou agora do poço, me lembrou uma história. Não estou te ouvindo. Travou, Eu não consigo ainda te ver, mas eu parei de te ouvir. mas agora tá ouvindo. Agora estou Tá. ouvindo. Então, eu só ia contar uma história que um grande amigo, assim, um senhor, na verdade, que se tornou um amigo, e ele contava essa história que era assim: às vezes a gente cai no fundo do poço e a gente começa a procurar a saída cavando o poço. E aí a gente cava, cava, cava o poço, e aí a gente não percebe que a gente, na verdade, está mais se afundando nesse fundo do poço. E que então chega uma hora que a gente cansa. A gente cansa de cavar e procurar essa saída. Então a gente se entrega para esse fundo do poço. E quando a gente se entrega para o fundo do poço, a gente cai de costas e olha para cima. Então vê que a saída teve sempre lá. E eu percebo que muitas vezes reconhecer que está no
no buraco, às vezes é cansar. Uhum. Às vezes é perceber, nossa, eu tô exausta com o que eu tô colhendo. Não sei, é que para mim, como eu já estive nos buracos muito assim, que era mesmo de, nossa, olha isso que eu tô colhendo. E o que eu tô colhendo era estar no buraco. Então era assim, nossa, eu acho que eu tô cansada dessa colheita mesmo, né? E Uhum. esse cansaço da colheita me fazia buscar alguma coisa, buscar essa saída, olhar para até desistir um pouco de fazer do meu jeito e olhar para um novo lugar, assim. Então, quando a gente pensa nesse reconhecer esse buraco, muitas vezes é reconhecer o que, que eu estou colhendo, né? Qual é a colheita que eu estou tendo. Então, o que, que eu estou colhendo, quais têm sido as minhas experiências da vida. Então, por exemplo, para mim, fica claro assim, né, que eu tive uma fase da minha vida, nas minhas relações, principalmente no meu casamento, em que eu só colhia desavença, assim, eu colhia briga, desarmonia, e tudo isso a culpa era dele. Então tudo Uhum. isso era assim, tá acontecendo esse caos da minha vida e a culpa é dele. Quando então eu falo, nossa, mas está acontecendo um caos na minha vida, cansei desse caos. Nossa, eu acho que eu mereço viver uma vida mais pacífica, um amor mais de verdadeiro, assim, sem tanta briga, sem tanto atrito. Uhum. Tá, então cansei. E aí reconheço que cansei do que eu tô colhendo. E aí eu tenho a sensação que a próxima pergunta é, então o que eu posso mudar? Que aí seria, então como eu posso sair do buraco? Como eu posso buscar não cair nele de novo? Porque na verdade às vezes, e eu caí muitas vezes, e ainda caio às vezes, claro que caio, né? Mas o Uhum. quanto depois, quando a gente reconhece então, nossa, essa queda tá me trazendo o que eu não quero, então como eu posso ficar alerta, mais atenta para perceber que eu tô caindo de novo, né? O que eu tô querendo dizer é para perceber que eu tô plantando aquilo de novo. Então, hoje, por exemplo, quando a minha mente começa a pensar coisas que vão criar desarmonia no casamento, eu já tô atenta à mente agora, mas não era assim, Uhum. né? Que é aquilo de, opa, agora eu já não preciso mais passar na rua. Mas não era assim, era como antes. Era, primeiro eu me jogava nos meus pensamentos, criava uma desarmonia, uma briga terrível, até então entender, nossa, era porque na verdade eu estava com medo. Então, tomo consciência, vamos lá de novo, né? Sai do buraco e seguimos assim. E então agora, cada vez mais eu penso assim, como eu posso então não cair nesse desastre que é muitas vezes, porque cria o caos, e ficar mais atenta, tá, o que que eu tô pensando que tá criando isso que eu tô sentindo, né? O que Uhum. que eu tô pensando que tá criando isso que eu tô sentindo? E se eu tô pensando, vamos supor, no começo da relação era assim, o que eu pensava era, ele é folgado. Era a frase que ficava assim na minha cabeça. Uhum. Quando eu penso ele é folgado, o que eu crio é, eu quero brigar, porque se eu acho que ele é folgado, eu preciso brigar com ele para ensinar ele de um novo jeito. É Então, como eu verdade. posso mudar a forma que eu estou pensando para que eu possa criar algo novo? Que eu tenho a sensação que foi às vezes que então eu começo a sair do buraco, porque daí eu entendo, nossa, porque o que a gente acha às vezes? Alguém me lançou no buraco, não é? Às Sim, vezes a gente pensa, nossa, alguém por exemplo, ele é folgado, por isso que eu caí no buraco. Porque se ele não fosse folgado, eu não cairia no buraco. Então, quando eu começo a mudar, opa, pera, mas eu posso não pensar isso, aí eu entendo, então talvez eu tenha responsabilidade desde já, né? Desde o que eu tô sim. pensando, antes mesmo de. Nossa, esse texto é muito lindo, porque ele traduz assim o processo mesmo de consciência, né? É, e um texto muito curto, né? Mas assim, com uma sabedoria, com um ensinamento riquíssimo. Porque eu acredito que uma parte, pelo menos, da genialidade é conseguir resumir tanta coisa, tanta riqueza, né, em tão poucas palavras. E os orientais têm isso, né? Tanto que é um conto Uhum. tibetano.
Mas essa questão de vê-lo como um folgado, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, que ponto de vista é esse que eu estou tendo? E tudo que me acontece é culpa do outro. Isso. Essa é uma excelente pergunta. Perfeito. E eu gosto muito de perguntas, né? Porque uma das minhas formações é em Axis, né? Praticante de barras de Axis. E o Axis traz exatamente perguntas, uma vez que toda conclusão fecha as possibilidades. Uhum. E uma pergunta abre as Ah, possibilidades. Então, perfeito. que ponto de vista é esse? Que interessante ponto de vista eu tenho, isso é uma ferramenta de Axis, que tudo que me acontece é por culpa dos outros. Mas então, e aí saindo, né, do Axis, indo para a reflexão mais psicanalítica. Que tanto poder é esse que eu estou dando a outrem que pode definir, decidir tudo que me acontece? Que lugar eu estou ocupando dentro de mim? Que todas as minhas escolhas estão nas mãos dos outros. Uhum. E Nossa, para todas as áreas da vida, né? perfeito. Para todas. Uhum. É, eu queria voltar um pouquinho na Claro. questão do fundo do poço e do quanto, às vezes, nós cavamos mais o poço. Eu ouvi uma história uma vez que dizia assim: chegou um caminhoneiro num posto de gasolina e tinha um cachorro gemendo, grunhindo, uivando. E aí ele perguntou ao frentista do posto: por que esse cachorro está grunhindo, gemendo, gritando tanto? Aí o frentista disse: porque ele está deitado em cima de um prego. E aí o caminhoneiro disse: mas então por que ele não levanta? Aí o frentista responde: porque não está doendo o suficiente para ele Uau. levantar. Nossa. Só está doendo o suficiente para ele gemer. Caramba. Isso é assim, é para ficar 30 dias meditando. De... Mas isso é muito, muito, muito real. É. Muito. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na contoterapia, né? Que é grupo. Cada mulher vai estar num estágio. E cada mulher vai dar conta daquilo que pode. Então, é, não ficar se chicotando, né? Chicoteando, Uhum. é um ponto muito importante. Porque também nós só podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós só podemos fazer aquilo que a nossa consciência permite. Perfeito. É isso aí. E ter esse, Então, ter esse carinho consigo mesma, né? exato. É o acolhimento, né? É se acolher, se respeitar no seu momento e no seu processo. É Nós, isso mesmo. nós não podemos sair do porão para o sótão diretamente. Uhum. Perfeito. Nós vamos ter que passar pelo primeiro andar, pelo segundo andar, talvez até um terceiro andar, até chegar ao sótão. Perfeito. É Então, isso. Ter a esse gente carinho não. com o processo, reconhecer que. Porque assim, né? Eu até li isso recentemente. O quanto a gente está o tempo todo querendo ir subir esse degrau. Mais um degrau, vamos além, vai. E a gente está sempre exigindo eternamente que isso chegue, assim, que alguma coisa chegue. Então, de repente, quando a gente para um pouquinho e reconhece até onde a gente já foi, né? Reconhece, olha, já cheguei até aqui. Talvez reconhecer até, ó, nisso aqui eu já consegui reconhecer o buraco. Já, Uhum. já consegui reconhecer. Eu estou no buraco,
e esse já é o primeiro estágio, já é o que eu preciso. Então, Exato. se acolher, então dizer sim para esse processo, né? Para não ficar também uma coisa. Porque a sensação que eu tenho às vezes é que o processo pode se tornar exaustivo demais, assim, exaustivo no sentido emocional mesmo, sabe? Então, quando a gente vai para esse lugar de, opa, calma, eu também posso, às vezes, ter que descansar aqui nesse buraco, né? Às vezes eu vou precisar parar um pouquinho e sentir ainda um pouco mais. E Uhum. talvez ainda deixar doer um pouco mais mesmo, como o prego do cachorro. Às vezes é isso. Às vezes não é ainda a hora, não doeu ainda o suficiente, né? Então, e acredito que todas nós sabemos disso, de algum lugar, assim, né? De algum lugar a gente sabe disso, mas às vezes a gente não pratica esse autoacolhimento, esse autoamor, essa paciência consigo mesma, né? Saber, nossa, esse é o processo e tá tudo bem se ele for nesse ritmo, não precisa ser num ritmo diferente, né? Exata, exatamente. Assim, eu acho que nós temos uma tendência muito forte a nos culpar. Parece assim uma condenação prévia, né? De Uhum. tudo que nós não fizemos, de tudo que nós não conseguimos dar conta. Mas olha que riqueza essa tua fala. O quanto nós já fizemos até aqui, o É, quanto nós já conseguimos, quantos buracos nós já não caímos mais. exatamente. Então, é preciso ter esse amor próprio, que vai Uhum. muito além de eu amo meu corpo, eu me amo, eu amo meu cabelo, eu amo minha aparência. Não, o amor próprio eu entendo que é o autocuidado, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua história. Tem coisas que vão nos acontecer que estão totalmente alheias à nossa vontade. Nós não temos controle de absolutamente tudo. Né? De nada, na verdade. Existe. É, porque tem todo um contexto, né, que nos rodeia. Então, assim, e abrir mão do controle, eu acredito, pelo menos para mim, é uma tarefa árdua, talvez uma das mais difíceis. Nossa, isso é muito, muito profundo para mim também. Porque sabe que o meu processo todo, apesar de ser um processo muito consciente, assim, no sentido de, nossa, aqui eu tenho força, tem algo que eu preciso fazer, mas muitas das vezes o algo que eu percebia que eu precisava fazer era justamente soltar o controle. Então, você compreende que quando então eu digo que o problema é que o outro fez alguma coisa errada, se eu só saio desse lugar de pensar que o outro deveria ser diferente e começo a dizer sim pro outro como ele é, então percebe que na verdade eu não estou fazendo nada. Uhum. Na verdade, eu só estou deixando de achar que o meu jeito é o certo. Então, o que, que eu estou fazendo? Soltando o controle. Esse, para mim, foi a minha saída do buraco quase que 100% das vezes. Porque dá a sensação, às vezes, que sair do buraco é tipo assim, nossa, então eu tenho que pegar as espadas e sair. E, na verdade, eu achei, pelo menos na minha experiência, que é justamente o oposto. Que daí entra nisso que você falou do controle, de Uhum. perceber. Nossa, não precisa ser tudo do meu jeito. Então eu abro mão dessa forma de pensar porque eu falo, nossa, eu tenho a clássica história que era. No começo da minha relação com o Fê, eu brigava porque eu achava que a louça tinha que ser lavada depois que comia. Era o hábito da família de origem. Uhum. Então a minha briga era: come, tem que lavar a louça. E pro Fê sempre foi: come, descansa e lava a louça depois. Uhum. Então, quando ele faz diferente de mim, eu fico rígida na ideia de que, não, se ele está fazendo diferente de mim, ele está fazendo errado, eu não consigo me abrir para o novo. E muitas vezes eu caía no buraco, que era. Então eu tô aqui nesse buraco agora porque ele não quer lavar a louça do jeito que eu acho certo. Então olha só que lindo isso, que é quando eu solto o controle, que daí não é eu pegar uma espada e fazer algo muito, muito, nossa, é simplesmente dizer, tá, então talvez o meu jeito não seja o certo. Primeira coisinha assim, só dizer assim,
Tá, talvez o meu jeito não seja o certo. Tá, então deixa eu ver o jeito que ele faz. Vamos considerar que seja também certo. Então, o Uhum. meu jeito dele também é certo. Então, eu começo a perceber que, caramba, eu agora sou uma mulher livre, eu não estou mais na casa dos meus pais. Realmente, eu posso lavar a louça a hora que eu quiser. Então, eu ganho algo. E aí, eu saio do buraco e falo, nossa, eu achei que ia ser tão difícil sair do buraco, mas na verdade foi libertador, porque agora realmente eu não lavo louça depois que como, eu lavo louça a hora que a gente quer lavar. Então, e o que era esse buraco? Era uma crença. O buraco ali, no meu caso, era: eu tenho uma crença, que a minha crença é: isso é o certo, e então tudo que for diferente disso vai me levar para esse lugar de briga, de buraco, enfim. Então, nossa, aí você falou do soltar o controle, que é: às vezes a gente vai precisar só soltar o controle. Então, não fica tão. Porque parece, às vezes, eu acho que quando eu falo da autorresponsabilidade, pode parecer que é pesado, assim, né? Que a gente vai carregar um peso da autorresponsabilidade. Mas pode ser justamente o contrário, que é, putz, você vai descobrir que é muito mais leve. Nossa, você vai descobrir que, caramba, é muito mais leve desse novo jeito. Porque a gente vai abrindo mão dessas crenças, abrindo mão daquilo que a gente acha que é o certo. Então, Nossa, essa né? E aí palavra até respiro mais leve, aliviada, porque é tão libertador mesmo, né? desculpa, essa palavra leve tem sido, assim, o meu lema, meu mantra. Eu fico me perguntando, como pode ser mais Mais leve? leve. Porque Isso. pode, Pode. claro que pode. Para tudo, Pode. Pra tudo. absolutamente tudo. Uhum. Então, assim, lavar a louça após almoçar, ou lavar a louça 2 horas depois de almoçar, os dois jeitos estão certos. Isso. É. Não tem nada de errado com isso, só são jeitos diferentes. A louça vai ser lavada de qualquer forma. Essa rigidez nos coloca num lugar de muita frustração. Muito. Por E rigidez é quê? a palavra mesmo. Rigidez é. É, porque daí nós ficamos sempre naquele buraco do perfeccionismo e consequente exaustão, porque se o meu jeito é o certo, do jeito que o outro faz, é, eu não vou deixar fazer. Eu vou lá e faço. Isso. Isso. E isso vai gerando uma cadeia de sobrecarga absurda. Absurdo. Então, assim, se tu vive sozinha, perfeito, tu vai fazer do teu jeito. Uhum. Mas a partir do momento que tu começa a te relacionar, e aí eu digo, principalmente num casamento, né? Aí vem o desafio de que existe um outro jeito. E será que esse outro jeito não é mais leve? E se eu fizer um pouco do meu jeito e o outro fizer um pouco do jeito dele? Será que não Isso. fica mais leve? Perfeito. Isso, perfeito. Porque eu também posso, e aí agora falando de relação, eu também posso ser um agente potencializador do buraco do outro, né? Uhum. Isso. Uhum. Em- com esse comportamento. Então, Uhum. como seria, se nós pudéssemos achar os melhores jeitos de cada um e construir um terceiro jeito? Isso que você disse é assim, cabe totalmente mesmo. O quanto eu percebo que a gente pode muitas vezes potencializar o buraco do outro, e quando a gente está bem conectada, muitas vezes a gente faz o contrário, que é a gente ajuda o outro a sair do buraco. Uhum. Então, é claro que é sempre naquilo que é possível também, porque se a gente estiver no nosso buraco, nem sempre vai dar para ajudar o outro a sair do buraco, né? Sim. Mas eu percebo que quanto mais a gente vai soltando esses lugares mesmo, então o que você falou, né, da louça, o quanto realmente, enquanto eu queria que a louça fosse lavada após o almoço, eu lavava a louça sozinha, né? Porque daí é assim, então tem que ser do meu jeito, então vou ter que fazer eu. É. Então é muito mais pesado, é muito,
parece que fica assim, nossa, um sacrifício. Então, de repente, quando a gente se abre para esse outro que pode fazer aquilo na hora também que ele acha que é o certo, então, nossa, agora não é tão pesado assim. Nossa, eu posso dividir isso, né? Então, é lindo perceber o quanto realmente, quanto mais a gente vai tendo essa percepção e tomando consciência, mais também a gente vai tendo uma experiência mais leve mesmo, assim, né? Dessa leveza mesmo, de para realmente tirar esse peso de parecer que assumir a responsabilidade é algo que é assim, nossa, parece que eu vou carregar mais um fardo, né? Porque dá essa sensação. Eu Uhum. não sei, né? Vamos lá, vamos pensar juntas assim. Mas às vezes eu tenho a sensação que esse impulso de dizer foi ele, a culpa é dele, a culpa é do outro, talvez seja com essa vontade de dizer, pelo menos é o outro que tem que fazer, não sou eu. Assim, por exemplo, acho que isso vai ficar mais leve se for ele que tem que fazer e não eu, né? Então eu tiro esse peso de mim porque eu já tenho peso demais. Mas se a gente perceber isso que você trouxe, que é essa responsabilidade, na verdade, pode trazer mais leveza. Então pode trazer, na verdade, nossa, pode me tirar um peso ao invés de me dar mais uma função, né? Pode, então, nossa, se pode ser também do jeito dele, então eu vou começar a dividir responsabilidade, não a ter que centralizar tudo em mim, porque quando é só do meu jeito, tudo tem que ficar centralizado em mim. Se pode ser do jeito do outro, então posso descentralizar aquela responsabilidade, né? Posso dividir aquilo, então fica mais leve. E aí, acho que isso é perfeita colocação, assim, de perceber que não precisa ser pesado. Pelo contrário, é justamente para ser leve, né? Uhum. Pelo menos para mim quanto mais eu me responsabilizo, mais minha vida tem sido leve, assim. Parece que inclusive a vida tem me dado coisas que eu falo, nossa senhora, nem sei se mereço tudo isso, mas é um lugar assim de isso é responsabilidade, assim, assumir a responsabilidade, parece que as coisas vão fluindo mesmo. E pode parecer diferente, né? Pode parecer que não, assumir responsabilidade fica mais pesado. E eu acredito que é o oposto, assim, que a gente vai percebendo, nossa, realmente parece que a gente entra num fluxo, assim, um fluxo da vida mesmo, né? Então não precisa ser pesado. Acho que isso é o mais importante do processo do buraco, talvez, né? Perceber que a gente pode respeitar o nosso processo, respeitar o nosso tempo, respeitar que às vezes a gente vai precisar passar um tempo no buraco e principalmente perceber que pode ser leve sair dele. Não precisa ser uma tortura, né? A gente pode pensar assim, quando a gente está no buraco muito fundo, quando a gente começa a perceber que, olha, primeiro que tem que olhar para cima, para saber que pode sair do buraco. Mas quando a gente começa a tomar essa consciência das atitudes, das crenças, dos padrões, né? Que é óbvio que eu vou ter o mesmo resultado se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Mas e se eu pensar que é, cada experiência, cada decisão errada, entre aspas, que eu tomei até aqui, que toda essa rigidez que eu adotei, se eu pegar toda essa sobrecarga e ir depositando ali, eu vou criando um alicerce e o buraco vai ficando mais raso. Uhum, perfeito. E aí eu consigo sair desse buraco. Nossa, perfeita analogia. Uhum. Porque a gente pode soltar isso e fazer sedimento para que a gente possa sair, subir, né? Sim. Então, voltando à questão de que não dá para apagar o passado, o que eu caminhei até aqui, são essas experiências, é este caminhar, são todas as pedras que eu recolhi no meio do caminho e que muitas vezes eu carreguei essas pedras, né, com muito apego, que eu posso ir depositando neste buraco e subindo. Porque agora tudo isso é ferramenta. Isso não é mais é, chicote, né? Isso é ferramenta para que eu possa sair dali. Nossa, que riqueza. É isso mesmo. É isso mesmo.
Eu acho que podemos fazer um outro dia um conto sobre a mulher brava. E é bem interessante nós tocarmos nesse assunto, porque agora estou falando de rigidez, e principalmente em relacionamento, nós podemos pensar, né, no quanto as mulheres têm reclamado da sobrecarga, de que os homens não estão assumindo seus papéis, né, Uhum. de homens, e, e do quanto essa cobrança gera ressentimento e amargura. Então, acho que temos aí um outro tema. Eu gosto também. E esse conto é do livro? É É? do livro. Nossa, eu gosto É, muito. tem vários contos, né? Mas, sim, no livro tem um maravilhoso. Bravo. E realmente eu também percebo o quanto tem sido, até vi seu comentário no vídeo, né? O quanto tem homens com medo das mulheres e mulheres com raiva dos homens, né? E, ai, Camila, eu também adorei, viu? A gente vai fazer mesmo, então vamos, né, Rosa? Vamos, vamos fazer. Porque, assim, essa questão um incômodo já meio antigo para mim. Por que que tem tanto homem com tanto medo de mulher? Uhum. E tanta mulher com tanta raiva de homem? É esse ressentimento todo que passa pelo perfeccionismo, que passa pela ilusão do príncipe encantado, que passa pela ilusão da princesa na torre, né? Porque os contos de fadas, eles são maravilhosos se nós conseguirmos entrar nesses aspectos mais profundos. Agora, se nós formos para os contos da Disney, nós vamos viver uma vida de frustração e tristeza e amargura e angústia. Perfeito, aham. Porque não existe esse homem perfeito que vem te salvar. E não Sim. existe essa princesa donzela à tua espera eterna. E aí, quando tu decide que vai salvá-la, aí vocês vivem um amor feliz para sempre. Não é assim. E tem também todo esse contexto, além desse contexto, vamos dizer que cultural, né, que a gente, esse do conto de fada, tem também o contexto familiar, né, que a gente pensa que realmente muitas mulheres das nossas ancestrais foram feridas. E Sim. talvez por serem feridas, a nossa geração talvez está tendo muita dificuldade de respeitar os homens, as mulheres da nossa geração, porque, nossa, eu tenho medo, eu olho para tudo que as mulheres viveram e tenho medo do que pode Uhum, ser. Então, claro que é super justificável, né? O problema é que isso está gerando para muitas mulheres a solidão mesmo, esse lugar de, nossa, eu não consigo me abrir para alguém porque dá medo mesmo. Para mim, uhum, foi esse processo muito forte, assim, de precisar muitas vezes chorar esse medo, chorar esses traumas mesmo familiares, assim, né? Então, é claro que é totalmente explicado, tem todos os motivos do mundo, mas como a gente vai fazer para que isso possa cessar, né? Essa dor, essa, vamos dizer que essa guerra, assim, né? Porque vira isso que você falou. Acaba que as mulheres, por raiva, não conseguem mais respeitar nem considerar, muitas vezes nem ver de verdade os homens, né? Aquilo que eles realmente uhum. precisam e estão buscando. E por não vê-los, muitas vezes os homens ficam com medo das mulheres, então eles não conseguem mais se aproximar. E aí vira uma coisa que, às vezes, eu olho assim, eu acho que aqui entre nós, assim, eu nem vejo tanto isso. Entre nós que eu falo, acho que é a Camille que tá aqui. Uhum. Nós, assim, que a gente sente e percebe as coisas com essa percepção mais profunda. Mas às vezes eu tô na rede social, no Threads, por exemplo, que eu vejo que é bem fora da minha bolha, assim, e eu vejo, caramba, as pessoas estão muito machucadas. Assim, muito machucadas no lugar do discurso tá sendo assim de ódio mesmo. Você fala, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer com isso, né? Com essa dor toda? Porque de alguma forma eu tenho responsabilidade nisso também. Claro que tenho, né? Todos temos, porque somos uma sociedade. Então, como a Sim. gente vai olhar para essa dor e conseguir de algum jeito.
deixar essa dor fluir, chorá-la, né, assim, e então seguir. Então, creio que esse conto também entra nesse lugar potente, né, da gente poder olhar para essa mulher, é a mulher braba? É, não é esse o título do conto, Aham. né? Mas é o tema. Porque a mulher braba é aquela mulher que está ressentida, é a Uhum. guerreira. Se nós formos pensar no estereótipo, né, da mulher moderna, é a mulher que trabalha muito, muito bem sucedida, ela é autossuficiente, se é que isso é possível, mas ela é uma mulher que está sempre pronta para lutar, sempre. Ela é muito masculina, na verdade, né? Uhum. Por um padrão provavelmente familiar, por uma construção histórica, por uma construção cultural, mas é uma mulher que está sempre armada. Ela está pronta Isso. para a guerra. Uhum. E esse não é o papel do feminino. Aham. Isso torna muito pesado, porque a mulher não tem condições de sustentar por muito tempo isso sem adoecer psiquicamente, Isso, exatamente. Uhum. emocionalmente e até fisicamente. Fisicamente, perfeito. Porque o corpo vai falar daquilo que está dentro, né? Então, vai ter uma manifestação aí recorrente, às vezes até, aqui eu não estou fazendo diagnóstico, né? Claro. Mas é uma doença autoimune, que é algo que vai acompanhando a pessoa por anos e anos e anos, porque lá dentro está tão ferida, mas tão ferida, que o corpo precisa achar um jeito de De mostrar. mostrar, isso. É, tantas questões mesmo do útero também, né? Que Uhum. muitas mulheres acabam mostrando ali no ventre a dor que está acontecendo, né? É, tu é uma pessoa que tem muita propriedade para falar isso, né? Mas me parece muito curioso, no mínimo interessante, que tantas e tantas mulheres tenham hoje endometriose, síndrome do ovário policístico, Exato, sim. por quê? Miomas, Miomas, né? né? Menstruação irregular, muitas vezes. Tudo que são questões que, querendo ou não, tá falando do feminino, né? Do útero, do ventre. Exato, Então, quais são as dores que esse útero tem carregado, né? Quais são as dores que esse útero tem carregado? exatamente. Porque se nós formos pensar na formação, digamos assim, da mulher, a mulher, por sua natureza, ela acolhe, ela recebe para gerar vida. Isso. Como que uma mulher vai dar conta de combate? Como é que Uhum. ela vai, se na verdade ela recebe? É. Isso é muito contra a natureza da mulher. Eu entendo perfeitamente todo o processo histórico do pós-guerra, né, Uhum. em que as mulheres precisaram trabalhar porque não havia homens. Eles morreram. E quem é que dava conta da casa, né? Como que se produzia dinheiro, mão de obra? Então, as mulheres precisaram ir ao mercado de trabalho. Também não faço vista grossa de que nós temos séculos e séculos de submissão da mulher, né? Uhum. De uma ferida muito antiga, de que as mulheres não tinham voz, de que as mulheres não tinham escolha. Em algumas culturas isso ainda existe, a mulher é propriedade do pai e depois do marido. Uhum. Ela não tem vontade. Mas aí, vindo para a nossa cultura ocidental e mais recente, né, no pós-guerra, essas mulheres precisaram assumir um papel que não era delas. Tudo bem, isso já aconteceu e agora nós estamos podendo voltar. Nós estamos vivendo o movimento do pêndulo, né? Então, tivemos um extremo, fomos para o outro, e até que se equilibre, nós estamos tendo esse embate aí. Então, os homens, eu acredito, é claro que é muito mais profundo do que isso, mas eu acredito que um dos fatores para esses homens estarem com tanto medo das mulheres é porque existe aí pelo menos duas, três, no mínimo três gerações que foi criada por mulheres extremamente guerreiras. É. Uhum.
Então, sim. esses homens veem as mulheres como, bom, a mulher tem que dar conta, porque minha mãe deu, minha avó deu, e aí? Minhas tias deram, eu não vou assumir um papel. Percebe que tem muito homem hoje querendo, e está se usando o termo princeso, né? Gente, é impressionante isso. E aí tem vários memes, eu não sei como, tá? Mas o meu algoritmo, eu não sei como é que funciona. Me mostra tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fico assim, mas como que isso apareceu para mim? Coisas que eu não sigo. E aí eu tenho visto assim, homens com atitudes totalmente femininas. Uhum. Homens que não conseguem tomar uma iniciativa, homens que não conseguem tomar uma decisão simples. Uma decisão simples. Sim, Temos aí uma adolescência tardia, né? Homens com 30 anos, que ainda 40 anos, que estão vivendo como adolescentes. muitos é. Isso é, e a sensação que eu tenho é que é isso que a gente está olhando assim, né? De um lado, mulheres que não têm muita paciência para esperar esse homem tomar a decisão, do outro lado, o homem que protela as decisões até quando pode, e aí então a gente vê, nossa, né? Quanta coisa ainda. E é um processo mesmo, eu sei que é. E a gente tem que ter paciência com o processo, claro, né? Claro que temos que ter. Mas é muito, acho que desafiador, assim, olhar mesmo para essa realidade, assim. Porque às vezes quando a gente olha para a nossa bolha, talvez a gente encontre ainda, né, lugares que você fala, nossa, isso ainda é muito legal, faz muito sentido. Mas quando a gente abre um pouquinho mais e vai olhar mesmo um pouquinho mais distante, você fala, nossa, né? Recentemente mesmo, eu fiz um post no Threads e um cara comentou que eu falei, gente, como pode tamanha dor nesse lugar, né? Assim, de você perceber, tem alguém que tá atrás daquela alma ali, tá dolorida, assim. E também é isso, né? A gente não vai poder cuidar de todo mundo, claro, a gente vai ter que fazer a nossa parte, mas perceber que realmente tem algo acontecendo, assim, né? E aí, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que o papel da mulher, se é que a mulher tem um papel nesse contexto todo, mas eu tenho a sensação que quanto mais as mulheres voltam a confiar nesses homens, mais de alguma forma a gente. E eu sei que é muito desafiador, porque então a gente pensa, mas como confiar no homem que demora muito para tomar decisão? Mas percebe que é como se uma coisa fosse criando a outra, assim? Então, quanto mais eu confio, mais eu crio uma pessoa que realmente toma decisão, assim, né? É como se a gente fosse criando esse lugar mesmo juntos, assim, né? Mas essa mulher só vai conseguir confiar neste homem e dar tempo a este homem se ela primeiro confiar nela mesma e der tempo a ela É, mesma. é, é isso E eu, mesmo. eu acredito muito, assim, nós precisamos nos curar. Primeiro, Uhum, a consequência vai ser que os homens vão se curar? Sim, mas o objetivo maior é nós, mulheres, precisamos nos curar. O nosso feminino está muito ferido, muito doente. Então, que bom que existem essas bolhas que nós vivemos, que pelo menos entre nós conseguimos falar sobre isso, que tenha espaço. Minha vontade é que tenha cada vez mais espaço, sabe? Para que as mulheres possam se apoiar e que tenham condições de sair desses buracos. Porque isso não é uma realidade minha, mas eu sei que é uma realidade muito cruel de muitas. muitas. Quantas mulheres vivem relacionamentos abusivos, violência doméstica? Existe um número absurdo de mulheres sofrendo, mas sofrendo muito, sem espaço, sem voz, sem fala, né? E o quanto quando a gente vai criando esses espaços, a gente vai dando esse lugar até para essas mulheres poderem, quando cura essas feridas, olharem para, opa, tô aqui nesse buraco, né? Perceber esse buraco, perceber como que faz para sair do buraco. Então,
Eu até tenho um pensamento assim, né? Que eu percebo que as mulheres, elas são muito mais complexas no nível emocional mesmo, assim. Complexas, profundas. Então, a- eu acredito que tem a ver com o fato de menstruar, de ter esse lugar do sangue, de sangrar, de viver todo esse ciclo, né? De vida, morte, vida, vida, morte, vida. E eu tenho a Uhum. sensação que quando a mulher ela vai para esse lugar profundo, eu tenho a sensação, né, pelo menos na experiência que eu percebo, é que os homens, eles meio que são atraídos a fazer também o papel, sabe? Então, Uhum. claro, não estou liberando os homens de nenhuma responsabilidade, eu acho que eles têm muita, mas eu percebo o quanto que a mulher, nesse lugar profundo, quando ela transforma a si mesma, que é essa autocura, é como se ela curasse o todo, assim, mesmo. A sensação que eu tenho é uma ligação até com a mãe terra mesmo, assim, né? Com a terra, com essa força mesmo. Então, Sim. por isso que eu acho que esse trabalho, onde a gente abre espaço para essas mulheres falarem, onde a gente abre espaço para as mulheres sentirem, para perceber, para ver até onde se pode ir, né? E até onde ainda se pode ir, porque muitas de nós, mulheres, às vezes a gente não imagina até onde a gente pode chegar como potência mesmo assim de ser, né? Então, quanto mais a gente vai reconhecendo isso também, e eu acredito sim que isso é a gente vai tendo esses espaços, né? Então, se você quiser, e você falou que é uma boa, né? A gente pode marcar esse outro encontro para fazer essa leitura. Depois a gente até conversa pelo WhatsApp para ver como é o melhor Sim. formato que você acha, assim. Sim. Perfeito. Talvez não dê espaço, por ser live, para contar o conto todo, né? Uhum. Mas nós podemos trazer tópicos. Eu acho bem interessante isso, porque quanto mais espaço nós tivermos para as mulheres poderem trocar, se ouvir, falar, mais nós estamos contribuindo para a cura, né? Para esse feminino saudável que, consequentemente, a partir do momento que eu tenho, a consciência se dá pelo contraste, né? Então, se eu tenho consciência do meu feminino, de que lugar eu ocupo, do que eu posso ser, eu vou abrir espaço para um masculino saudável também. Porque é o contraste, são os dois polos, né? E aí, Perfeito. este homem vai se sentir atraído por essa mulher. E a Uhum. partir daí, nós temos uma criação fantástica, mágica, de vida. É mesmo. É perfeito. Tô até pensando aqui nesses formatos, mas acho que depois eu te mando mensagem para ver como a gente pode fazer isso para conseguir ir profundo, assim, né? Mas às vezes é começar com a live e depois a gente pensa num formato mais profundo, de repente. Mas você tá me vendo agora? Não. Eu não consigo te ver, Ainda infelizmente. não. Poxa, tá bom. É que eu tô aqui sorrindo assim e achei que tava pra. Tá bom. Então, eu quero te agradecer muito, muito mesmo pela disponibilidade, pela sua sensibilidade, pela sua profundidade, porque realmente você trouxe esse conto que é um conto curto, mas que trouxe tanto, tanto, tanto de profundidade que deu para refletir muito sobre nós, sobre em que ponto nós estamos da nossa jornada, Uhum. sobre todos os buracos que já caímos e até com a paciência que a gente precisa ter para os próximos buracos, para aqueles que virão, porque, né, são eternos, eu acredito. Então, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, pela abertura mesmo, pela sensibilidade, sim. É muito bom ter você aqui. Querida, eu que tenho que te agradecer por tanta generosidade de abrir esse espaço. E eu quero te dizer que sempre vai ter uma mulher para te ajudar a sair do buraco. Então, quem estiver assistindo depois, saiba que tu não estás sozinha. É isso mesmo. Nós estamos aqui, existem muitas ferramentas e nós podemos ajudar umas às outras. Perfeito, é isso. E é isso mesmo, né? Olhar para os lados e ver que sempre tem alguém que pode te ajudar, né? A sair desses buracos mesmo. É. E claro que também, além de pessoas,
contar sempre com a espiritualidade mesmo. É algo que eu sempre fiz muito também, que é fazer orações mesmo, assim, né? Pedir essa guiança espiritual também, além de... E muitas vezes Deus vai falar com a gente através de pessoas também, né? Então, além das Sim, pessoas, tem muita conexão com esse algo maior mesmo. confiar, Agradecer também a né? Camille que... Oi? Confiar nessa força maior que nos sustenta É isso. e agradecer principalmente pelas bênçãos que nós não conseguimos enxergar, porque essas são as mais necessárias. É mesmo. Que lindo, né? Lindo. Muito obrigada. Obrigada a Camille também que ficou por aí. Obrigada, mulher, pela sua Obrigada, participação. Camille. Foi muito especial. Muito mesmo. Obrigada. Foi uma noite mágica para mim. Ah, E estou venham muito no feliz próximo. também. Estou muito feliz mesmo. E agora vamos programar a próxima. Perfeito. Conversamos então. Tá bom. Um grande beijo. Beijo Beijo, no querida. coração. Beijo para Camille também. Uma boa noite. Boa noite.